Hoje eu vou te ensinar 3 funções de inteligência temporal obrigatórias aqui dentro do Power BI. Eu sou Jennifer Oliveira, sou MVP Microsoft, fundadora do Grupo TAM, e o nosso objetivo é te ajudar a se destacar no mercado através das principais ferramentas de análise. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Então, bora para a gente conhecer 3 funções DAX obrigatórias para inteligência temporal aqui do Power BI. Já estou aqui com o material aberto. Se você quiser fazer o download dele para treinar junto comigo, é só você dar uma olhada aqui na descrição do vídeo e fazer o download para não perder. Então, já estamos aqui com este relatório aberto e o que nós queremos é a primeira função de inteligência temporal, primeira análise que nós vamos realizar é uma análise para avaliar, para acumular valores de um ano, acumular valores no decorrer do ano. Ou seja, nós temos aqui a informação de venda de 2022. Olha só, temos quanto vendeu em janeiro, quanto vendeu em fevereiro, março, abril e aí sucessivamente. O que nós queremos? Nós queremos acumular esse valor. Então, janeiro será o próprio mês de janeiro. Em fevereiro, a gente quer somar janeiro mais fevereiro. Opa! Quase coloquei vezes, ó. Janeiro mais fevereiro. Em março, a gente vai somar março, fevereiro, janeiro e aí sucessivamente. Esse tipo de análise de valores de faturamento, receita acumulada, é muito comum e muito importante no mercado corporativo para você ir avaliando o valor final do ano que já está acontecendo. Então, como que a gente faz para criar esse tipo de análise aqui no Power BI? Para isso, a primeira coisa que você vai precisar é criar aqui uma nova medida. Então, já temos aqui uma tabelinha de medidas. Vou clicar com o botão direito e eu vou adicionar uma nova medida. A medida que a gente vai adicionar aqui dentro é a medida, olha só, já apareceu aqui pra gente e agora eu vou aumentar. Você consegue aumentar fazendo o sinal de pinça no seu touchpad ou apertando o Ctrl e rolando com essa bolinha do seu mouse. Então, aperta o Ctrl e você consegue ir rolando para aumentar ou diminuir aqui o tamanho. Então, já aumentei aqui. E agora, o que nós vamos fazer? O nome dessa medida será receita acumulada, porque a gente quer acumular no ano. E eu vou até deixar aqui, entre parênteses, a informação de que é acumulado no ano, para isso ficar registrado. Para a gente colocar aqui essa função, eu vou dar um Alt Enter para pular de linha e a gente conseguir visualizar melhor a estrutura que ela vai ficar. Para a gente conseguir fazer a soma, né, realizar, puxar toda a receita de forma acumulada, a gente vai precisar utilizar a função Calculate para isso. Então, a função Calculate, ela retorna valores, ela retorna expressões, colocando condições, colocando análises dentro dela. Então, para isso, vamos então utilizar a função Calculate e a estrutura dela será a seguinte. Nós vamos adicionar a expressão, que é retornar a receita total, e vamos adicionar o filtro para analisar de forma acumulada. Então, Calculate, vou dar mais um Alt Enter aqui para pular de linha. E a primeira coisa que a gente vai fazer é puxar a receita total. Então, vou escrever aqui receita e nós já temos aqui a medida que está fazendo a soma total das receitas. Então, já vamos aproveitar ela. Então, peguei aqui a receita total, vírgula. Agora sim, nós vamos adicionar essa condição, que é acumular o valor do ano, ir acumulando até o final do ano. Então, vou dar aqui um Alt Enter mais uma vez para pularmos de linha. E como que a gente adiciona, então, essa condição de acumular ao decorrer do ano? Para isso, a gente vai utilizar a função DatesYTD. DatesYTD é de Year to Date. Então, ele vai ir acumulando essas datas, ele vai agrupando do início do ano até a data atual. Virou o ano, pegou, saiu de dezembro para janeiro, esse acúmulo ele para e começa de novo no ano seguinte. Então, ele vai acumulando sempre até o final do ano, perfeito? Então, dates year to date, dates YTD, vou abrir parênteses e aqui a gente precisa informar qual é o campo de data que vai acumular. Nesse caso, nós já estamos com a nossa base vinculada na tabela calendário. Então, eu vou até copiar aqui, ó, para a gente conseguir visualizar isso, ó, eu vou voltar aqui na exibição do modelo.
Então, observem que aqui no nosso modelinho, nós estamos trabalhando com a movimentação e nós temos aqui uma relação entre a tabela calendário e a tabela de movimentações a partir do campo de data. Então, a gente vai utilizar aqui como base o campo de data da tabela calendário. Caso você não esteja utilizando, pode pegar o próprio campo de data da tabela atual, perfeito? Então, vou voltar aqui, vou pegar aqui, ó, a medida que a gente já tinha começado a construir, ó. Ela tá com esse sinalzinho de atenção porque a gente não terminou ela, tá vendo? Então, ela tá dando, assim, uma atenção porque está com erro. Então, eu vou clicar aqui em cima dela e agora eu vou voltar na Dates Year to Date e eu vou colocar agora. Então, vou colocar o campo de data que eu vou acumular. Nesse caso, é o campo de data da tabela calendário. Então, vou escrever aqui calendário, olha só, já apareceu, e eu vou pegar aqui a coluna de date, que é a coluna que está fazendo ali esse agrupamento. Vou agora fechar parênteses, fechei parênteses novamente para fechar aqui a calculate, e agora sim, se eu dou um enter, olha só, ele vai criar aqui essa minha medida, ela já está aqui pra gente, olha só, ela já apareceu aqui pra gente dentro dos campos. Vou clicar sobre ela e arrastar para a nossa tabela. Olha só que interessante que fica. Então, agora nós temos aqui o mês de janeiro, ele está exatamente igual. De janeiro para fevereiro, ele está somando, então ficou R$ 34.011, mais R$ 31.566,77. Então, agora ele somou janeiro ao valor de fevereiro. Em março, ele pegou os 65 mil e somou aos 75, e aí em diante. Então, ele vai acumulando até chegar aqui ao final do ano, em dezembro, onde o valor é exatamente o mesmo da soma total. Olha só, a soma total está aqui em cima, a gente consegue ver que ele virou exatamente a mesma coisa. Já em 2023, ele começa a acumular novamente. Então, ele sempre vai acumular até o final do ano. Então, essa é a primeira função que a gente tem aqui para fazer análise de inteligência temporal, fazendo o acúmulo anual. Uma outra coisa super interessante que a gente consegue fazer é comparar com o valor do ano anterior. Então, aqui nós temos a receita acumulada, perfeito. Só que se eu quiser saber, em relação à receita de janeiro de 2023, quanto variou em relação a janeiro de 2022? E fevereiro de 2023, saber se cresceu ou diminuiu em relação a fevereiro de 2022 e aí sucessivamente. Então, a próxima função que a gente tem de inteligência temporal vai nos permitir fazer essa comparação, pegar essa variação entre os anos. Então, como a gente faz isso? Para isso, vamos aqui mais uma vez, ó, adicionar uma nova medida na nossa relação. Essa medida vamos chamar de receita do ano anterior, perfeito? Então, eu vou primeiro precisar pegar a receita do ano anterior. Como que eu pego essa receita? Vou dar aqui um Alt Enter mais uma vez para pular de linha e eu vou novamente utilizar a função Calculate. Por quê? O que nós queremos com a função Calculate? Nós queremos retornar ainda a receita. No entanto, agora eu quero a receita do ano anterior, então eu tenho uma condição. A condição é buscar o valor referente ao período anterior. Então eu vou dar um Enter aqui, vou buscar a minha receita, então nós já temos uma medida aqui, somando o valor total da receita, ó, medida de receitas, vírgula, e agora eu vou adicionar essa condição, que é analisar o ano anterior. Então aqui em filtro, vou dar aqui um Alt Enter, e o filtro que eu vou trazer é através da função Same Period Last Year. Essa função aqui, ó, Same Period Last Year. Numa tradução livre, é o mesmo período do ano anterior. Então, ele vai sempre buscar exatamente o período do ano anterior e ele vai buscar ali esse valor para conseguir realizar essa comparação. Então, eu vou pegar aqui o mesmo período. De qual campo? Do campo de data. Lembra como eu falei? Eu estou utilizando a tabela calendário, então eu vou continuar pegando a data da tabela calendário. Caso você não esteja, é só utilizar o campo de data da sua tabela mesmo. Então, vou pegar aqui, ó, da tabela calendário, o campo date. Prontinho, ó. Vou fechar parênteses, fechei parênteses novamente, né? Fechei parênteses da Same Period Last Year e fechei parênteses da Calculate. Prontinho. Vou dar um Enter agora e, olha só, já temos aqui a nossa receita do ano anterior. Só que, vamos ver aqui se ela por si só já vai nos permitir avaliar variação. Então, vou pegar aqui a receita do ano anterior e vou jogar aqui dentro, ó. Olha só o que aconteceu. Deixa eu subir um pouquinho aqui essa tabela. Olha só o que aconteceu. Nós temos aqui, ó, em 2022, tudo zerado.
por que que isso aqui está acontecendo? Vou diminuir aqui um pouquinho o filtro. Por que que isso daqui está acontecendo? Por que 2022 está zerado? Porque nessa relação não existe ano anterior, a gente não tem as informações de 2021. Por isso, tudo isso daqui está zerado. Só que quando a gente começa a analisar 2023, olha só, a receita do ano anterior ela já está aqui pra gente. Então eu consigo ver que janeiro de 2022 foi 34.011. Olha só, exatamente o valor daqui. Fevereiro de 2022 foi 31.566. Então eu consigo agora buscar esses valores. E agora sim eu consigo fazer a variação anual. Ou seja, eu posso pegar um e dividir pelo outro. Porque eu já consegui trazer aqui essa primeira parte, que é a informação que eu precisava. Então, eu vou até adicionar uma outra coluna só para não confundir aqui nesse momento. Poderíamos fazer tudo junto através de variáveis. Se você quiser saber como fazer isso, deixa um comentário aqui nesse vídeo, que eu vou trazer uma aula super completa falando sobre variáveis para você. Então, ó, vou adicionar agora uma nova medida. E agora essa medida será variação anual em percentual. Olha só, variação anual. E como nós vamos fazer? Vou utilizar aqui a função divide. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar a minha receita do ano atual e dividir pelo ano anterior para ver a variação. Então, vou pegar aqui ó, o meu total de receitas. Então, vou pegar a própria medida de receitas, vírgula. O denominador é a receita do ano anterior. Eu quero dividir a receita pelo ano anterior. Então, vou escrever aqui receita do ano anterior. Vou fechar parênteses aqui e eu vou colocar um menos 1. Por que menos 1? Porque com o menos 1 eu consigo ver qual é a variação, não representatividade. Então, se eu quero saber quanto variou de um mês para o outro, de um ano para o outro, eu vou utilizar aqui o menos 1. Dei um Enter e olha só o que vai acontecer. Demos aqui, ó, já criou a nossa medida. Vou arrastar aqui para a nossa tabelinha. E olha só o que aconteceu aqui. Nós temos que janeiro, eu vou até mudar o visual. Vou clicar aqui ó, na nossa medida de variação anual e aqui na guia ferramentas de medida, vamos até essa parte de formatação e eu vou colocar todo mundo em percentual e vou deixar com uma única casa decimal, tá? Não vou deixar com duas aqui. E prontinho, ó, já temos aqui a mudança. Observem que janeiro, fevereiro, março, todas essas opções ele calculou corretamente. No entanto, o que aconteceu aqui com a minha variação anual na primeira parte? Ela deu tudo menos 100% porque não existe receita do ano anterior. Então, aqui eu preciso utilizar uma função condicional. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, antes da divide, eu vou dar um Alt Enter e eu vou colocar aqui uma condição. Se, então, if, abrir parênteses. Se o quê? Então, eu quero avaliar se a minha receita do ano anterior está em branco, porque se ela estiver em branco, eu não quero fazer nada, eu quero deixar aqui vazio. Então, para a gente avaliar se está branco, nós vamos utilizar a função isBlank. Então, se isBlank, qual valor eu quero saber se está em branco? A receita do ano anterior. Então, se essa receita do ano anterior estiver em branco, ó, eu vou até pular, dar um Alt Enter aqui para facilitar. Então, se a receita do ano anterior estiver em branco, vírgula, o que eu vou fazer? Eu quero deixar vazio. Então, aqui no resultado de se verdadeiro, eu vou dar aqui ó, um Alt Enter de novo e eu vou apenas abrir e fechar parênteses. Vírgula, caso não esteja em branco, aí sim eu vou dividir um pelo outro. Então, consegue perceber como agora, primeiro ele vai verificar se a minha receita do ano anterior está zerada. Se tiver, eu não preciso colocar variação, preciso deixar ele em branco. Então, abre e fecha aspas, vai deixar essa informação em branco. Caso contrário, nós vamos dividir a receita pela receita do ano anterior e pegar a variação. Se eu der um Enter aqui agora, olha só, olha o que aconteceu aqui na nossa tabelinha. Deu exatamente o que a gente precisava. Então, agora a variação anual ficou zerada, né, do primeiro ano, e no segundo já está calculando corretamente. E aí, você conhecia essa opção? Antes de continuar, se você quiser ter acesso à nossa Escola TAM completa, que tem desde as nossas formações completas de Power BI, das principais ferramentas de análise, até desenvolvimento analítico, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo para você não perder essa oportunidade. Perfeito? Então, ó, fizemos aqui mais uma função. Eu vou até vir aqui e eu vou tirar, ó, vou selecionar essa tabela e eu vou até tirar a receita do ano anterior. Por quê? Não tem necessidade, né? A gente já tem aqui a variação anual. E por fim, porém não menos importante, como que a gente faz para conseguir fazer a variação
Só que agora do mês anterior. Nós temos a variação anual, só que eu quero saber a variação do mês anterior. Então, eu quero saber de janeiro para fevereiro quanto variou, de fevereiro para março. Como a gente faz? A gente já percebe que a gente não pode utilizar a função same period last year, certo? Porque ela vai pegar o ano anterior. Então, é aí que entra a nossa terceira função lógica aqui do Power BI, super importante, que é a função dateAdd. Então, como ela vai funcionar? Vamos aqui, ó, adicionar uma nova medida para isso. Olha só, essa medida agora, eu quero retornar o valor do mês anterior. Então, eu quero a receita do mês anterior. Eu não tô colocando acento para não ficar ruim na hora da leitura das fórmulas, tá? Eu acabo evitando bastante colocar acentos dentro de nomes de medida. Vou dar aqui um Alt Enter. Então, para isso, nós vamos utilizar mais uma vez a função calculate. Vamos retornar a expressão, ou seja, vamos retornar a receita. No entanto, vírgula, o filtro que eu quero aplicar agora é pegar o mês anterior. Então, se eu der aqui um Alt Enter, agora eu consigo utilizar a função dateAdd. O que é essa função dateAdd? Ela consegue movimentar períodos. Então, eu posso analisar o mês anterior, o ano anterior, o trimestre anterior, o dia anterior e aí em diante. Como que isso vai funcionar? Primeiro, aqui na estrutura, nós vamos colocar qual é o campo de data que a gente vai trabalhar. Nesse caso, é a data da tabela calendário, certo? Então, vou selecionar ela aqui dentro. Vírgula. E agora eu quero informar qual é o intervalo que eu quero analisar. Vamos pensar, eu quero avaliar, eu quero retornar o mês anterior, então é um mês para trás. Então, nesse caso, eu preciso colocar -1. Porque se eu coloco aqui o 1 positivo, ele vai pegar o mês posterior, então o mês seguinte. Se eu coloco -5, ele vai pegar 5 meses para trás. Então, você consegue movimentando aí esse período de análise. Nesse caso, eu quero voltar apenas um mês. Então, coloquei aqui o -1. Vírgula. E, por fim, eu vou definir qual é o intervalo. Ou seja, eu posso analisar em dias, meses, trimestres e anos. Então, se eu colocar aqui year, ele vai analisar um ano para trás. Se eu coloco aqui quarter, ele vai analisar um trimestre para trás. Só que eu quero analisar um mês para trás. Então, eu vou pegar aqui a opção de month e prontinho. Vamos colocar aqui e a gente vai agora retornar o mês anterior através aqui da função month. Fechei parênteses e vou dar um Enter. Olha só, vou pegar agora a receita do mês anterior e jogar na nossa tabelinha. Olha aqui que interessante. Ele ficou exatamente do jeito que a gente precisava. Então, janeiro não tem mês anterior, por isso ficou em branco. Mas fevereiro trouxe aqui o mês de janeiro. Março trouxe o mês de fevereiro e aí em diante. Agora a gente pode calcular a mesma variação mensal dividindo um pelo outro. Então, vou aqui adicionar mais uma vez uma nova medida e agora eu quero pegar a variação mensal. Variação mensal em percentual. Igual. Como a gente vai fazer? Da mesma forma que a gente analisou uma condição, a gente também precisa desconsiderar o primeiro mês, porque ele também está zerado. Então, primeiro vamos avaliar. Então, se Alt Enter aqui para pular de linha. Se o valor do meu mês anterior estiver em branco, então, se is blank, o que eu quero saber se está em branco? A minha receita do mês anterior. Então, se ela estiver em branco, fechei parênteses, o que eu vou fazer? Nada. Então, vírgula, eu vou simplesmente abrir e fechar aspas. Opa! Abrir e fechar aspas desse jeito aqui, porque eu não quero colocar nada, eu quero deixar zerado a minha variação. Vírgula. Agora, se não estiver em branco, aí sim eu vou dividir um pelo outro. Então, Alt Enter, vamos utilizar aqui a função divide e vamos realizar a seguinte operação. Vamos dividir a receita atual, então no meu numerador é a receita, vírgula, vamos dividir pelo denominador, que é a receita do mês anterior, e prontinho, vou fechar parênteses. E agora vamos fazer -1, porque a gente quer a variação. Não se esqueça disso. Nós dividimos um pelo outro e colocamos o -1 para pegar apenas a variação de um mês para o outro. Vou fechar parênteses agora e prontinho, vou dar um Enter. Olha só, vou trazer aqui agora a variação mensal e temos agora também essa informação. Vamos alterar só a formatação dele, ó. Peguei aqui a medida, vamos até ferramentas de medida e aqui em formatação vou colocar em percentual e deixar uma única casa decimal. Olha só, temos agora a nossa informação aqui dentro. Então, a gente consegue agora calcular quanto variou de um mês para o outro. Então, de janeiro para fevereiro caiu 7,2%, de fevereiro para março aumentou 138%,
e aí em diante. Me conta aqui nos comentários se você gostou dessas opções, se você gostou dessa aula, e me conta também o que você gostaria de aprender com o Power BI. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder outros vídeos e aulas incríveis como essa daqui. Um abraço e até a próxima!